capítulo 14, fecha a chamada primeira viagem missionária de Paulo. Ele sai de Antioquia e volta então para Antioquia, passando na Ásia e visitando principalmente os judeus, né? Porque, como nós já vimos até o capítulo passado, que ele diz: visto que vós não julgais dignos da vida eterna, da agora em diante nós nos voltamos para os gentios. Então foi a hora que, na verdade, os gentios já estavam no projeto, mas foi a hora que foi dito, né, que eles se voltariam para os gentios. E nós vemos aqui os judeus novamente com ciúmes, os religiosos que estavam atrelados, estavam unidos à sua religião, à lei, né? Quando ouvem falar da graça que nos fala aqui para os gregos, para os gentios, eles ficam com ciúmes, porque aquela era a doutrina deles, né? E porque eles tinham nascido, que a lei, né, que eles tinham havia sido originada por Moisés, dada por Moisés, e agora nós vemos que a graça e a introdução dos gentios causa então uma incitação dos ânimos dos judeus, sempre contra a graça de Deus. E nós vemos que por tantos sinais que o Senhor Jesus fez aqui nesse mundo, né, ele não foi honrado nunca. Ele não foi honrado nunca, a não ser por aqueles seus, né, seus conhecidos, seus verdadeiros amigos, Marta e Maria, quando ele ressuscita Lázaro. Assim, mas ele fez vários milagres e veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Nós vemos aqui nesse capítulo um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, como lá no Atos 2, parece que tem outro caso, e por um simples sinal, um homem coxo, Paulo viu que ele podia fazer aquele milagre, que aquele homem ia ter fé para se levantar, pede para que ele se levante, e ele se levanta. Então, por esse simples milagre, diante daquilo que Cristo fez, né, foi um milagre, foi um sinal isso. Aquele povo que nunca havia visto nenhum sinal, mas em comparação com os milagres que o Senhor Jesus fez, aqui os homens querem fazer deles então deuses. Eles eram adoradores de Júpiter, né? Na entrada da cidade deles havia o templo de Júpiter. Eles adoravam então os deuses gregos, aquelas histórias que tinham dos deuses gregos. E então, por esse sinal, ele diz: os deuses vieram até nós. E o Senhor Jesus então não foi recebido por tantos sinais. E esses homens aqui então, como eu li um pouquinho da história, como Júpiter, como Mercúrio seguia sempre a Júpiter, né? E Mercúrio aqui eles dão o nome de Mercúrio para Paulo e Júpiter para Barnabé, e Barnabé seria o Deus e Mercúrio seria o que falava em nome do Deus Júpiter, né? E eles se acostumavam, segundo a doutrina
deles, lá dos deuses gregos, Mercúrio costumava seguir a Júpiter. Então eles queriam sacrificar para esses homens, foram chamados deuses, os deuses vieram até nós. Eles não eram deuses, eram homens. Quando o Senhor Jesus veio, os judeus, o Senhor Jesus fala, e não conheceram o tempo da visitação. Eles deixaram passar o tempo que era da visitação do Messias. Todos os 3 anos e meio, nós podemos dizer, do ministério de Cristo, que Cristo ficou fazendo, os sinais diante dos gentios, dos judeus, eles deixaram passar aquele tempo, não conheceram o tempo que era propício, o tempo da visitação de Cristo. Não conheceram. E querem impedir, como foi falado, eles não entravam, esses judeus não entravam, e impediam os outros de entrarem. O pior de tudo era isso, não deixavam os outros, não deixava a doutrina da graça ser comunicada aos gentios e aos judeus. Mas muitos, nós vemos como foi falado a semana passada, muitos criam, porque aqueles que estavam destinados a crer, eles recebiam a palavra. Quando o homem pisou na Lua, em 1967, 9, todo mundo viu, o homem que pisou na Lua. Mas ninguém sabe quando realmente Deus se fez carne, Deus se fez homem e pisou aqui nesse mundo, que foi a pessoa do Senhor Jesus, Poucos têm esse privilégio, de ter andado com o Messias, ter andado com o seu mestre, o ungido de Deus, que realmente se fez carne e habitou entre nós. Ele sim, nós podíamos dizer que os deuses, entre aspas, nos visitaram. Deus nos visitou, Deus visitou o seu povo, realmente se fez carne na pessoa de Cristo. Deus permite aqui que eles fizessem sinais e milagres, sinais e prodígios. No versículo 3, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Os sinais e prodígios, nós sempre temos que ter isso em mente quando aparecem na pregação aqui, em especial no livro de Atos. Eles eram, por assim dizer, o glacê do bolo, Eles eram aquilo que enfeitava a palavra que estava sendo levada, porque os sinais e prodígios não serviam para converter alguém. Não é vendo um sinal ou vendo um prodígio que a pessoa se converte, mas é pela palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus. E o próprio ouvir, a capacidade de ouvir, é dada pela própria palavra de Deus, que tem esse poder de abrir os ouvidos de um ser humano. Então os sinais, eles vinham como acompanhamento, por graça. Deus chamava a atenção como se estivesse dizendo: olha, está acontecendo algo aqui, isso aqui é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. E aí vem então a cura do coxo, ele passa a andar, mais um sinal sobrenatural. E os gregos então, os homens aqui da cidade, como o irmão explicou, de repente querem adorar Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses. Mas não vai demorar muito para esses deuses que eles queriam adorar, e trouxeram grinaldas de flores e bois, queriam sacrificar touros para eles. Não demora muito, eles estão apedrejando esses que eles há pouco consideravam deuses. E isso incitados por judeus, um povo a quem Deus tinha dado os oráculos, e por total
rebelião contra Deus e também por inveja, estavam incitando as multidões contra Paulo e contra Barnabé. Assim como aconteceu com José no Antigo Egito, no Egito, no Antigo Testamento. José, por inveja, os irmãos de José o entregaram à morte, o venderam, né? Jogaram num poço e depois decidiram vendê-lo, por inveja. E os judeus, por inveja, também expulsaram a Cristo desse mundo. Não quiseram que ele reinasse sobre eles. E agora, por inveja, por ciúme, eles veem esses homens pregando, eles se enraivecem, ficam muito raivosos contra eles. E é incrível como essa raiva, essa inveja, esse ciúme, perdura até hoje. Os judeus, eles têm uma tremenda bronca do cristianismo. Eles têm muita raiva. Eu já vi um judeu irado por ter escutado o evangelho, ter sido confrontado com Daniel 9, aquela passagem que fala que o Messias será tirado e depois a cidade será destruída depois do Messias tirado. E ele não sabia explicar, ele falou, não é possível, isso não é possível. Se fosse isso, os nossos mestres teriam ensinado. Ele ficou muito irado, muito bravo. Porque tem uma passagem que fala assim, vos porém em ciúmes com um povo que não é povo, uma nação que não é nação, alguma coisa assim. É um dos profetas do Antigo Testamento, vos porém em ciúme. Esse ciúme Deus causa no judeu. E eles então passam a perseguir. Mas, de qualquer maneira, esses gentios abrem então, mas eles estão, na verdade, esperando deuses visíveis, palpáveis. E Paulo vai então explicar a eles que Deus é gracioso, tanto é que não deixou de cuidar deles por todos os séculos, dando a eles, no versículo 17... versículo 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então Deus proveu a eles, e eles iam ser gratos a isso, mas eles não querem agora. Eles queriam deuses palpáveis, eles queriam deuses que eles conseguissem entender, que eles conseguissem domesticar. Porque, na verdade, os deuses gregos eram como que domesticados, né? Aplacados, a sua ira aplacada por sacrifícios. Eles queriam algo que estivesse sob o controle deles. Mas o homem sempre vai rejeitar um Deus que está acima do homem. Acima do homem. E sempre vai rejeitar uma salvação que é além da terra, que é sobrenatural. Quando Deus fazia sinais, na verdade a importância não estava nos sinais, mas na origem dos sinais. De onde vem isso? Que poder era esse que fazia um coxo andar? Que poder era esse que fazia um cego voltar a enxergar, ou um cego de nascença enxergar? Que poder era esse que podia ressuscitar alguém dentre os mortos? Era algo sobrenatural, algo que não era dessa natureza. E essa é uma necessidade do homem, né? O homem busca sempre algo que está além da sua vida e da sua natureza, que ele quer algo mais. Mas, se for Deus, o Deus verdadeiro, não. Por isso que é necessário uma obra do Espírito no coração de uma pessoa, para que ela creia verdadeiramente no Filho de Deus. E esses homens aqui, eles são servos de Deus, mas eles agem como homens comuns. Eles em nenhum momento se exaltam a si mesmos ou se deixam exaltar. E é muito comum, né, nós buscarmos alguém visível, um intermediário visível para exaltarmos algum homem. E isso acontece em todas as religiões e no cristianismo não deixou de acontecer também. Homens colocados em posição elevada, cobertos de vestes douradas e tudo mais, mas esses homens são servos de Deus. E o que eles fazem? Eles são humildes, eles fogem, eles têm medo de apanhar, eles têm medo de serem presos. Aqui no versículo 6,
Versículo 5: E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, para a província de circunvizinha. A gente pode imaginar, nossa, mas o grande Paulo fugindo, correndo, se escondendo. Sim, era um homem sujeito às mesmas paixões, como fala aqui. Nós somos homens, nós temos medos, nós temos receios, a gente tem medo de apanhar, de sofrer, de levar pedrada. Eles também tinham. Não eram super-heróis, não eram homens que podiam invocar uma palavra mágica e de repente todos iam cair mortos na frente deles. Não, isso aí é coisa de gibi. Eram homens, simples homens. Eles falam, nós, no versículo 15, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, dessas coisas vãs, ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. A conversão é das coisas que passam para as coisas que não passam. O que são vaidades? São coisas vãs, coisas que não têm duração, coisas passageiras. E o que é Deus? É algo que não é passageiro, é algo que nunca termina, é algo eterno. E uma conversão, ela deve ser sempre de coisas vãs para coisas permanentes, de coisas passageiras para as coisas eternas. Se a conversão for apenas para os milagres, como muitas vezes acontece, né? A pessoa fica tão impressionada com o benefício que perde de vista o beneficiador, né? Aquele que dá o milagre, o que fez o milagre. Aí ela acaba também, porque o coxo, um dia ele voltou a mancar, e um dia ele precisou ser carregado, e um dia ele morreu. Doente, velho, doente, ele morreu. Todos os que foram curados aqui morreram, ficaram doentes. Todos os que ressuscitaram morreram de novo. Então o sinal em si não era o objetivo. O objetivo era voltar as vistas dele, os olhos deles, para quem era o autor daquelas coisas. E assim deve ser sempre na conversão. Tirar os olhos das coisas vãs e olhar para aquilo que realmente importa. E nós hoje temos para onde olhar, né? Olhando para Cristo, olhamos para Cristo, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, mas hoje está na glória, nos céus, e é o precursor de todo aquele que crê nele, que um dia estará também lá, assim como ele está, num corpo glorioso, um corpo ressurreto, na presença de Deus Pai, e é lá que esse é o destino nosso. Versículo Mateus 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. A partir do versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contaminará, nem tomará, nem alguém o tirará pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará como ramo de fogueira, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios esperarão. Tem um versículo versículo 15, ele curou a todos, e ele não ficou, em certo sentido, visível por isso que ele fez, porque
foi dito dele, né, por Isaías, que ele, a obra de Cristo, o Espírito, né, que é na verdade o Espírito Santo, versículo 18, eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Porém sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo, e anunciará os gentios de Cristo. Não contenderá, não clamará, nem alguém não virá pelas ruas a sua voz. Então, a obra do Espírito Santo no Senhor foi algo discreto, vamos dizer assim. Inclusive, no capítulo 3 de Mateus, quando o Senhor recebe o Espírito Santo, né, nós vemos no capítulo 3, o Espírito Santo ele vem como pomba sobre ele. Nós sabemos que acerca do Senhor, o Espírito Santo veio morar nele e ele não precisou de expiação para receber o Espírito Santo, porque ele era um homem perfeito. Então o Espírito Santo veio em paz e não teve necessidade de expiação, porque o Senhor era perfeito. Mas o caráter do Espírito Santo vindo sobre ele como pomba era algo em paz, era algo pacífico. E é por isso dele. Todos os milagres, tudo que ele fez, ele não foi um homem, ele não foi uma obra do Espírito Santo, uma coisa alarmante. O Espírito Santo manteve o Senhor ficou inclusive velado daquilo que ele era. Tudo que ele era, nós vemos que quem olhava ou quem presenciava, ele era um homem bonito. Por quê? Porque o caráter do Espírito Santo dele a obra tinha esse caráter de ele ser alguém que ficasse em silêncio. Agora, quando o Espírito Santo veio para nós, os cristãos, principalmente ali no início da igreja, que foi o cumprimento dessa profecia do vindo do Espírito Santo no homem, nós vemos que foi diferente. Primeiramente, fomos necessitados de expiação para recebermos o Espírito Santo. E quando ele veio, também nós vemos lá em Atos 2, ele veio como um vento tempestuoso, foi alarmante, foi algo que ouviu aquele barulho, foi notório de todos ali. Porque o caráter do Espírito Santo, agora, vindo em Atos, era algo que ia fazer barulho, vamos dizer assim. Ia causar isso que nós estamos vendo agora em Atos, por exemplo, com Paulo, um milagre, só fez tudo isso aí. Nós vemos todo esse tumulto, essa perseguição, e chegaram ao ponto tal, e nós vimos aqui no nosso capítulo, de apedrejar Paulo ao ponto tal de ele estar sentado como morto. E nós vemos que ele, na verdade, não fez muitos milagres, né? Mas era o que? Era a obra do Espírito Santo, usando um milagre aqui, um milagre ali, outra coisa aqui, para fazer todo esse anúncio, né? Esse trabalho que moveu cidades, que moveu multidões. Então isso é muito interessante ver o motivo, né, por que aconteceram os milagres no início de Atos, tocando primeiramente por causa dos judeus, a prova, né, que Deus estava agora na igreja e não mais no meio dos judeus, mas pensando no caráter aqui, tem Deus Espírito Santo fazendo isso agora, porque ele ia se estender, a obra do Espírito se estender, e como o Senhor já havia anunciado, ia para todas as nações. Então ele foi fazendo essa repercussão do seu trabalho, né? Usando essas coisas justamente para falar com as pessoas, com os corações, né? Como está acontecendo aqui no nosso capítulo.
Podemos dizer, de certa maneira, que o Senhor permitia essas coisas para que o Evangelho fosse difundido, né? Porque nós percebemos que toda vez que existia perseguição, eles saíam dali e para onde eles iam, eles pregavam o Evangelho também. Isso disseminava o Evangelho, né? Aconteceu isso com os apóstolos que ficavam em Jerusalém. Aí quando veio da perseguição, aí saíram todos e iam para outras cidades. A mesma coisa acontece aqui. Eles estavam numa cidade, ficavam muito tempo ali, causou divisão, porque daí começou a haver o grupo dos judeus e o grupo dos discípulos, né, dos cristãos. E começaram a conflitar. E é interessante como os judeus, eles sempre menosprezaram os gentios, considerando-os uma casta de pecadores, nasceram em pecado. Esse era o conceito que eles tinham dos gentios, né? Eles nasceram todos em pecado e nós nascemos já da família de Deus. Somos descendentes de Abraão, nós somos santos, não misturamos e tudo mais. Mas, de modo nenhum, eles faziam qualquer restrição a usar esses gentios para conseguir os propósitos deles. Fizeram isso com o Senhor Jesus, incitaram a multidão para o crucificarem. E agora nós vemos aqui os mesmos judeus rejeitando agora o Evangelho, as boas novas de Deus, graça para o homem. Eles rejeitam e não só rejeitam, mas incitam os gentios a perseguir os cristãos. E aí termina apedrejando a Paulo e tudo mais. E sempre é o mesmo padrão segue nessas coisas. Quando nós começamos a ficar muito folgados, assim, sabe, muito já, só ficar vindo aqui na reunião, senta, fica quietinho, o Senhor permite às vezes algumas coisas acontecerem, para você sair um pouco e aí começa a disseminar mais e ver que o mundo, no sentido, as coisas não é só essa esfera aqui, mas é universal, né? Tem cristãos espalhados no mundo todo, o corpo de Cristo está aí, ninguém pode dividir o corpo de Cristo, nós podemos dividir entre nós, em seitas, em denominações, em credos e tudo mais, mas o corpo de Cristo ninguém divide, porque Deus nunca deixou a unidade do corpo de Cristo na nossa mão para nós cuidarmos. Nós somos chamados a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não a unidade do corpo de Cristo, porque essa nós não temos nenhum acesso a ela, né? É Deus quem preserva. Duas coisinhas aqui que eu acho que são interessantes, importantes também. Uma é essa dinâmica, né, deles vão num lugar, apanham, saem dali, vão pregar o evangelho em outro lugar, fogem, correm para outro lugar, pregam o evangelho. Eles não ficam lambendo as feridas, eles não ficam ocupados consigo mesmos. Eu acho que é um exemplo para nós também, né? Quando nós vemos Paulo aqui, que foi apedrejado e considerado morto, para ele ser considerado morto, ele foi muito apedrejado. E o que acontece em seguida? No dia seguinte, mas versículo 20, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Imagina como é que Paulo estava, olho roxo, cabeça cheia de hematoma, corte por todo o corpo, era assim que ele estava. Ele não saiu de um apedrejamento incólume, né, sem nenhuma marca. E mesmo assim, todo arrebentado, ele ia encorajar os discípulos, confirmar os ânimos, animar os discípulos a permanecerem na fé. E quando chegaram em Antioquia, o que eles fizeram? Contaram tudo que Deus tinha feito no versículo 27, as grandes coisas que Deus fizera por meio deles, como abrir aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Essa é outra coisa importante, que às vezes a gente deixa de lado, né? Contar as coisas que Deus tem feito. Muitas vezes uma viagem, o irmão vai numa viagem, visita irmãos, trazer notícias, pode ficar sempre aquela coisa, mas vamos pensar que eu estou me gabando. Não, isso anima, isso dá ânimo, isso encoraja outros também a irem pregar o evangelho, a irem ajudar os irmãos a falar do Senhor, ensinar.
É importante isso para encorajamento dos irmãos. E essa outra coisa que é não ficar lambendo as próprias feridas e achar que é o maior desgraçado do mundo e por isso não pode se ocupar com as coisas do Senhor porque está todo arrebentado. É um exemplo bom a gente ler isso e ver que por piores que sejam as condições, as circunstâncias, existe sempre uma oportunidade para nós testemunharmos de Cristo, seja onde for, da maneira que nós estivermos. Vou só complementar um negócio. Talvez até essa passagem aqui de Paulo sendo apedrejado e ser dado como morto tenha sido a época em que ele narra mais tarde: conheço um homem, se fora do corpo ou no corpo, não sei, que foi até, viu coisas que ele não podia nem falar. Então, talvez seja nessa situação aqui que ele tenha tido essa experiência, né, de estar vendo coisas e ouvindo coisas que o Senhor estava ajudando ele enquanto ele estava sendo apedrejado. Isso porque nós vemos também a mesma coisa acontece com quando apedrejam também a Estevão, e ele olha, ele vê os céus abertos e o Senhor em pé à direita de Deus, né? Eu creio que nesses momentos de aflição, quando um cristão, por causa do nome do Senhor, está sofrendo, o próprio Senhor vem e o sofrimento dele se transforma em uma experiência muito melhor do que qualquer outra coisa. Talvez se Paulo fugisse disso aqui, né, e não fosse apedrejado, ou falar, tá vendo o problema aqui, vamos sair daqui, vamos esquecer esse pessoal, vamos para outro lugar. Mas ele ficou e foi apedrejado. E isso foi uma experiência, talvez tenha sido uma experiência que ele narra mais tarde. E assim como Estevão também.